Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin caiu, Bitcoin fez a sua movimentação de baixa no dia de ontem, rejeitou o suporte e resistência mais importante e também teve o rompimento da média de 100 dias. Era o último suspiro para os compradores e vimos essa média ser perdida. Isto pode levar o Bitcoin a buscar o nosso alvo do nosso short, que está aberto desde o começo de maio, que é lá na casa de 24 mil dólares. Este é o nosso alvo para o ombro, cabeça a ombro. E para quem está shortado, tem que ficar de olho nos 24 mil inicialmente. Por que eu falo inicialmente? Porque depois de perdida a média de 100 dias, a gente pode buscar a média de 200. Então, é crítico. Essa perda é muito importante. É óbvio que a gente pode voltar para testar essa média que foi rompida. Isso seria natural acontecer, mas se virmos a confirmação do rompimento nos próximos dias, o negócio pode ficar feio. E pode ficar feio também por conta de Janet Yellen, que é uma senhorinha que tem em suas mãos o tesouro norte-americano e ela pode derreter os mercados. Ela pode jogar a bomba no mercado e fazer com que tudo caia muito rápido, principalmente Bitcoin e altcoins. Então eu quero te trazer neste vídeo qual que é a minha visão para o curto e médio prazo no Bitcoin, quais são as oportunidades e também te apresentar essa senhorinha e por que ela tem tanto poder em suas mãos. Então fica até o final do vídeo que a gente tem um conteúdo muito bacana para te apresentar. Mas antes de apresentar esse conteúdo, eu já convido você a participar do nosso grupo do Telegram. Ele é totalmente gratuito, é onde eu passo dicas, trades, análises e muito mais para você, de fato, colocar grana no bolso. Link está na descrição, é gratuito, participe. Então vamos lá, o Bitcoin rompeu de fato a média de 100 dias e também rompeu um triângulo, um padrãozinho de equilíbrio que também fazia confluência com um triângulo, rompemos para baixo e, importante, confirmamos que o nosso EMA Ribbon, o nosso indicador de ondas de médias móveis, está funcionando mais uma vez para mostrar que quando ficamos abaixo dessas médias, temos movimentação de baixa. Eu acredito ainda mais quedas que levem o Bitcoin lá para casa dos 24 mil dólares, mas veja como essa média funciona muito bem. Estamos abaixo, queda, estamos abaixo, queda, estamos abaixo, queda e por aí vai. Então é um indicador muito interessante que pode funcionar como mais uma confirmação quando você estiver operando. Então vimos sim essa queda, eu espero uma correção, um pullback para que a gente siga vendo mais quedas. Então eu acredito que a gente pode buscar a área de 25 mil, fazer um pullback lá para 25.800 e aí sim buscar os 28 mil dólares. O que seria totalmente plausível é o teste da média de 100 dias, continuidade de baixa, correção na casa de 25.800 e aí sim a busca pelos 24 mil dólares. Se virmos a perda desta área, a gente pode buscar pontos ainda mais críticos lá na média de 200 dias. Se a gente puxar ela para cá, deve ficar entre 22.800 e 23 mil dólares. Então é uma área em que o Bitcoin pode sim buscar liquidez, buscar alvos. Eu que sigo shortado, estou shortando desde o começo de maio, estou adorando essa queda, mas estou de olho também no que esta senhorinha de cabelo branco está fazendo e o poder que ela tem nas mãos. Quem é essa senhora? Ela é Janet Yellen e ela tem ficado muito em evidência nesses últimos meses, já que ela é a secretária do Tesouro norte-americano. E ela informou no começo do ano que os Estados Unidos já não tinham mais dinheiro para pagar as suas contas e poderiam ficar inadimplentes.
no dia 1º de junho de 2023. Poucos dias à frente de onde nós estamos. Em menos de uma semana, os Estados Unidos podem ficar sem grana e darem o calote na dívida norte-americana. Para que isso não aconteça, neste momento está ocorrendo um debate entre o governo norte-americano e o Congresso, principalmente entre Joe Biden e os republicanos, para aumentar o teto da dívida norte-americana ou até retirar este teto da dívida. Isso tudo vem impactando o mercado e a gente está vendo, inclusive o Bitcoin, sofrer por conta desta incerteza. Estamos vendo o dólar index subir, o ouro se movimentar, os índices se movimentarem. Muita coisa está acontecendo. Mas eu quero trazer de uma forma mais simplificada o que pode vir a acontecer se os Estados Unidos derem o calote e o que pode acontecer, que é a maior probabilidade, se os Estados Unidos aumentarem o teto da dívida e não derem o calote, não darem o calote. Então, temos dois cenários e eu quero te apresentar esses dois cenários. É muito importante que você entenda esses cenários porque eles vão impactar todo o mercado financeiro e, principalmente, as criptomoedas e até aquela sua meme coin que você acha que está subindo ou que está parada pode ser impactada por conta do que esta senhorinha vai falar nos próximos dias e do que vai acontecer no governo norte-americano. A expectativa para todo mundo é que, sim, o teto de gastos aumente. Mas e se não acontecer isso? O que aconteceria se os Estados Unidos dessem um calote, não pagassem as suas dívidas? Primeira coisa que ia acontecer é que os índices internacionais, Nasdaq, SP500 e o dólar, nós temos aqui o dólar index, que é o índice que mede a força do dólar, eles teriam queda livre. De cara, nós entraríamos em uma recessão global, porque o governo norte-americano, a economia norte-americana, mesmo com todas as seus problemas, ela tem credibilidade. Credibilidade acima de tudo. Então, se houvesse um calote pelo governo norte-americano, toda a economia entraria em colapso. E a primeira coisa que iria cair seria o dólar, iria despencar. E os índices SP500 e Nasdaq e as bolsas do mundo inteiro iriam despencar. Outro fato que iria acontecer é o ouro. O ouro se valorizaria muito, já que ele é um ativo safe haven, porto seguro, que em crises absurdas ele se valoriza muito. E quem mais iria se valorizar? É claro, o Bitcoin. O Bitcoin provavelmente subiria 50% em menos de uma semana. Nós veríamos uma alta absurda do Bitcoin, principalmente do Bitcoin e possivelmente do Ethereum. Outras criptomoedas não teriam essa mesma alta. Iriam pela euforia, mas não teriam uma alta tão grande. Por quê? Porque o Bitcoin é o ouro digital. Então, eu enxergo sim, que se houvesse esse calote, a economia ia entrar em colapso. A economia mundial ia entrar numa recessão profunda. E somente ativos que são safe haven, que são portos seguros, iriam se valorizar. Ouro e Bitcoin. Mas a probabilidade de fato, os Estados Unidos darem um calote nessa dívida é de 0,00001%, de acordo com os economistas. Nenhum congressista nem o governo querem que isso aconteça, porque isso colocaria a credibilidade dos Estados Unidos na lama e também jogaria a economia numa recessão absurda. Vamos lembrar, tem interesse político também nessa jogada. Então eles vão empurrar o máximo possível para que cada um possa se beneficiar deste ajuste
no teto da dívida norte-americana, que é o que exatamente o que eu acredito que vai acontecer. É exatamente isso. Vai ter um ajuste no teto da dívida. Esse teto vai subir, vai ver o jeitinho brasileiro, só que o jeitinho lá nos Estados Unidos. Então, a expectativa de 99,9999% dos economistas é que a gente veja, sim, o teto da dívida ser retirado ou até aumentado e os Estados Unidos mantenham a sua credibilidade, pelo menos para os próximos meses. Se isso de fato se confirmar, e é o que tudo indica que vai acontecer, a gente vai ver o mercado que já está precificando, isso é algo importante, que já está precificando este aumento do teto da dívida corrigir. Então, logo que a gente acabar vendo o teto da dívida ser aumentado, eu vou falar de pior cenário, senão eu vou ficar repetindo a mesma coisa. Melhor cenário, na verdade. Se o melhor cenário, que é aumentar o teto da dívida, for confirmado, o que nós veremos? Veremos os mercados internacionais, os índices, inicialmente subirem, mas depois corrigirem mais forte. Por quê? Porque a maior probabilidade é que a gente veja uma realização de lucros. Nós estamos vendo diversos dias de alta forte, principalmente em SP500 e Nasdaq. Eles podem estar indicando que o mercado já está precificando esse melhor cenário. Melhor cenário este que, se for confirmado, pode levar a correções, que é famoso sobe no boato e desce no fato. Isso poderia ocorrer com SP500 e Nasdaq. E algo ocorreria também. Eu enxergo que a gente veria uma leve correção no dólar index, nesse melhor cenário, e uma pernada forte, valorização forte do dólar, já que os Estados Unidos e a economia norte-americana iria reafirmar a sua credibilidade. Se isto de fato ocorresse, nós veríamos o dólar corrigir momentaneamente, mas ter uma pernada de alta. Nós sempre vemos uma correlação, pelo menos na maior parte do tempo, uma correlação inversa entre o dólar index e os índices SP500 e Nasdaq, que nesse momento estão subindo com o dólar index subindo, mas que estão em padrões que normalmente rompem para baixo. Então é por isso que eu também acredito que, do ponto de vista gráfico e macroeconômico, nós estamos chegando perto de uma correção mais forte dos índices que são os mais importantes, que é SP500 e Nasdaq. O dólar index se valorizando e fato de ter uma correlação inversa também com o ouro faria com que o movimento contrário acontecesse. Se o dólar index está subindo, a gente provavelmente veria o ouro ter uma leve correção, mas aí sim uma desvalorização mais profunda, já que temos esta correlação invertida. Dólar sobe, ouro desce. Isso poderia afetar diretamente quem? O Bitcoin. Muitos investidores, muitos traders, muitos entusiastas do mercado falam que o Bitcoin tem uma correlação muito direta com o ouro. Não tem mais uma correlação com o Nasdaq, muito menos com o SP500. Que a correlação real é com o ouro. A gente parece estar vendo, pelo menos nos últimos dias, movimentos muito parecidos. A gente teve correções, deixa eu até puxar aqui, tivemos correções fortes, perdemos um ombro, um neckline, ficamos lateralizando e hoje vimos, na verdade ontem vimos uma forte correção. Olha só, ombro, neckline, lateralização, forte queda. Então, considerando tudo que a gente está vendo, possibilidade de SP500 e Nasdaq corrigirem,
Dólar index alta. Isso afetaria o ouro, que afetaria diretamente quem? O Bitcoin. Então, nós temos, além dos gráficos, de todo o padrão gráfico, das últimas análises que a gente vem fazendo, nós temos esta possibilidade de ver o mercado indicar baixa em ativos que são safe haven e o fluxo financeiro voltar diretamente para ativos de dólar e ativos do Tesouro norte-americano. Fluxo negativo de ativos de risco pode levar à alta do dólar, que é a expectativa, e queda das criptomoedas. Então é por isso que a decisão que deve ser tomada até o dia 1º vai se impactar e muito o Bitcoin e principalmente até, se a gente considerar no nosso espectro das criptomoedas, pode impactar muito as altcoins. Então fica de olho, porque o Bitcoin pode sofrer quedas fortes e rápidas. Eu até falei do VPVR no dia de ontem. Nós temos um gap de volume aqui e a queda desde 26.700 até 24.000 pode ser muito rápida. E o aumento ou não do teto da dívida vai ter impacto direto neste movimento. Fica de olho. É muito importante que você entenda tudo que está acontecendo e tudo que pode acontecer e impactar os seus investimentos. Estude, analise, avalie, confira a análise gráfica e também fique de olho na macroeconomia. Isso é de extrema importância para que você coloque dinheiro no bolso. Mas lembre-se sempre, este não é um vídeo de indicação de compra nem de venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento a minha visão e a minha análise gráfica e aquilo que eu estou fazendo. Faça você a sua própria análise, o seu dever de casa para investir com responsabilidade. Mas se gosta do meu conteúdo, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a minha mensagem chegar a mais pessoas. Mas eu quero saber sua opinião. Será que tudo isso que está acontecendo vai favorecer o Bitcoin ou desfavorecer, vai derrubar o Bitcoin? Me conta nos comentários o que você acha. A sua opinião é de extrema importância. E eu desejo a você, é claro, uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros.